Olá, alunos! Chegamos! Olá, alunas! Chegamos! Aula de Geografia número 32. Vamos trabalhar com entender a implantação do comunismo na China, explicar o processo de crescimento econômico chinês e caracterizar o papel da China na geopolítica mundial. Isso é importante. A China, reforço, é a locomotiva do mundo. Ela tem esta alcunha, locomotiva do mundo. Fiz isso na aula anterior. Só você pensar quantos produtos você tem na sua casa que são chineses. Por isso que faz parte da nossa matéria. É possível que caia no Enem, é possível que caia na prova que o seu professor vai elaborar, é possível que caia no vestibular. Exemplo, nos anos 70, 80, a gente não estudava a China como se estuda hoje, porque ela não tinha esse peso. A gente estudava o Japão, a gente estudava com mais peso a Inglaterra, a França, mas a China não tinha essa importância. De lá para cá, eles vieram empurrando tudo, por isso a locomotiva do mundo. Fizeram um projeto de ensino para desenvolver o país. Como assim? A China escolhia, separava milhares de pessoas, milhares de alunos, meninas e meninos, rapazes e moças, e falava o seguinte, ó, você vai estudar na Universidade de Engenharia tal nos Estados Unidos, você vai para o Japão, você vai para o Canadá, você vai para a Inglaterra, e espalhou alunos pelo mundo inteiro estudando, com o compromisso que você retorne e se torne ou um funcionário numa empresa aqui, ou um professor aqui ensinando outras pessoas. Imagine, você faz isso durante 10 anos, mandando para as melhores escolas do mundo 10 mil pessoas, pagando, dando um auxílio moradia, alimentação. O cara volta com uma bagagem de instrução muito grande e o país se transforma nos próximos 10 anos. Isto é investir em ensino. Veja que eu não estou usando a palavra educação, a palavra é ensino. Então, o que explica a China ter um crescimento econômico? Aliás, virar um termo comum, né? Crescimento chinês. Quando alguma coisa cresce muito, evolui muito rápido, a gente diz que teve um crescimento chinês. Por causa da velocidade que eles conseguiram em pouco tempo do ponto de vista de PIB, Produto Interno Bruto, número de pessoas que saíram da pobreza e industrialização. Olha só, essa imagem é interessante, tem o Marx ao fundo, Lenin no meio e Mao Tse Tung no primeiro plano. Toda aquela história da Revolução Chinesa que sai da mão do imperador, passa para as mãos do grande timoneiro Mao Tse-tung, na sequência vem Deng Xiaoping, mas a China vai optar por uma economia de mercado. Ela não adota o comunismo em toda a sua extensão ou na vida de todas as pessoas. Em outubro de 49, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China, com base em teorias de Marx e de Lenin. Mas ela vale em partes da China ou em situações. Por que eu estou dizendo isso? Porque é possível a Apple, por exemplo, a Coca-Cola, a Nike, a Puma, a Volks ou qualquer outra empresa ir para a China, lá se instalar, pagar um salário para as pessoas, funcionar como qualquer outro capitalismo no planeta. Como é que eles conseguem isso? Ter uma grande mão de obra barata por causa do número de habitantes. E isto atrai, né? Se você pensar que sai o couro do Brasil, vai para a China e volta um sapato mais barato do que o sapato feito no Brasil, tem uma coisa errada. Para nós, para os chineses não. A coisa errada é para nós. O que está acontecendo? Como é que os chineses conseguem fazer isso? Vir aqui buscar a matéria-prima, levar para lá, trazer e depois nos devolver em forma de sapato e mais barato do que o sapato fabricado aqui. Vem aqui, pega o ferro, enche navios e navios de ferro, leva para a China e nos devolve trilho, nos devolve um carro ou
uma armação de óculos mais barato do que se fosse fabricado dentro do Brasil. Esta provocação que eu estou fazendo é importante que você pense, certo? Não existe uma resposta fechada para esta linha ou para aquela linha, mas é interessante que você comece a pensar sobre esta provocação. Sigamos então. Olha só, quando eu disse a locomotiva do mundo, a China fabrica 1/5 do que o planeta consome. Consegue imaginar? Olha para esse gráfico. Tira uma fotografia mental. Por isso que ela é a locomotiva do planeta. Por isso que a China se torna importante. 1/5 de toda a produção mundial. Por isso que eu lhe perguntei, quantos produtos você tem em casa que foram fabricados na China? Veja, uma aula que eu não estabeleço uma relação direta com o meu dia a dia, fica só na teoria. Qualquer produto que você tenha na sua casa, que você olhe e ele é chinês, você tem que fazer a seguinte pergunta: da onde saiu a matéria-prima? Bom, saiu a matéria-prima, por exemplo, do Brasil e foi levado para a China. E lá foi transformado em uma mercadoria, significa que lá gerou um emprego, que lá gerou renda para alguém. Matéria-prima sempre sai por um preço muito baixo. Um exemplo que eu sempre dou nas aulas: uma tonelada de ferro não custa $100. Uma tonelada de ferro. E multiplique aí, né, quanto que está $1, pensando na tonelada. Quanto custa uma panela, uma coisa entre aspas simples, que é outra coisa que eu uso como provocação. Não estou nem pensando no automóvel, certo? O automóvel tem em torno de 1 tonelada. Quanto custa um automóvel? Quanto custa uma tonelada de ferro? Então a gente manda para eles a tonelada de ferro, eles nos devolvem em forma de panela ou em forma de automóvel. E olha a diferença de preço. Olha quanto emprego. Por isso, este gráfico não é para você decorar. Esta frase não resolve você decorar que a China produz 1/5 do planeta. Se eu não ligar com o meu dia a dia. Quando você olhar na rua e falar, esse automóvel é japonês, é chinês, desculpa, essa moto é chinesa. Mas da onde saiu a matéria-prima para eles fabricarem? Problema deles? Não, o problema é nosso que mandamos a matéria-prima. Culpa deles? Não, a culpa é nossa que não nos especializamos. Então, a escola tem que servir para isso, para essas provocações. Segundo o IPEA, a China surpreende o mundo, ou melhor, surpreendeu nas últimas 3 décadas, nos últimos 30 anos, tá? Com o seu desempenho econômico espetacular. Está entre aspas, porque eu estou usando as palavras do IPEA, que a transformou de simples figurante em ator fundamental no cenário global e somente atrás dos Estados Unidos. Esse desempenho coincidiu com a reorientação operada em seu modelo de crescimento. Crescimento a partir dos anos 70, né? De uma economia fechada que eles eram dentro de um sistema arcaico econômico para uma abertura de exportação. Exportação de produtos acabados. Eu vou insistir nessa fala. No Brasil nós não temos a dimensão da importância de uma commodity e de um produto acabado. Commodity tem pouco valor, produto acabado tem muito valor. E isto gera emprego. E a China aprendeu a dizer assim, eu quero exportar produtos acabados. Eu quero exportar de uma armação de óculos a um computador, a uma câmera de vídeo, a uma TV, a um computador que talvez você esteja usando agora, tenha vindo de lá. Isso é muito importante. Vamos lá, para pensarmos. Há grandes diferenças entre a China continental, de oeste, e a China leste. Entre elas, podemos dizer que a China oriental, com você, A, B, C ou D.
O que você respondeu? Letra A. É mais populosa que a ocidental, é mais seca que a ocidental, é socialista e a ocidental é capitalista, é agrícola e a ocidental é industrial, coincide com o domínio do arroz e a ocidental com o domínio do trigo. Primeiro, você precisa entender o que é Oriente e o que é Ocidente. Meridional, setentrional e assim por diante. Sabe aqueles pontos cardeais? Vamos lá. Sul é igual a meridional. Norte é igual a setentrional. Leste é igual a Ocidente. E leste é igual a Oriente. E oeste é igual a Ocidente. Então, leste, de onde o Sol aparece. O Oriente, onde o Sol aparece. Neste caso, é mais populosa que a ocidental. A parte próxima ao oceano, né? A parte próxima ao mar é a que mais tem gente, que mais concentra indústrias e tudo mais. E a maior parte da população está ali, a China do Oriente, aquela parte que está perto do mar. O interior é menos populoso. O modelo chinês de crescimento orientado para a exportação teve origem onde? Nos anos 70, com o fim do embargo comercial. Olha que interessante. Guarde isto como conteúdo, por favor. O modelo chinês de crescimento orientado para a exportação de produtos acabados teve origem nos anos 70, com o fim do embargo comercial aos países e a sua aceitação na Organização das Nações Unidas, na ONU. A ONU aceita a China, ou seja, ela passa a ter uma outra relação. Direitos humanos, eles vão ter que, aos poucos, começar a implantar, coisa que, se desse um tiro na nuca de alguém, cobrava ainda o valor da bala da família por ter dado um tiro na nuca da pessoa que foi subversiva. Então teve que mudar, não mudou por completo, mas vem acontecendo mudanças. Então, após seu rompimento com quem? Com a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, na década anterior. Este evento foi viabilizado pela aproximação com quem? Com os Estados Unidos. Para quê? Para que os Estados Unidos mandassem para eles suas indústrias. E olha quantas indústrias tem hoje na China que são dos Estados Unidos. Inclusive o Trump vem ameaçando, dizendo, por favor, voltem para cá. Despertou este nacionalismo. Então, que decidiram o quê? Aplicar ao país a mesma estratégia, abre aspas, desenvolvimento a convite, ofertada para a Alemanha, para o Japão, Coreia do Sul, quando? No pós-Segunda Guerra Mundial. Oferta o seu convite, aqui você tem energia, aqui você vai ter estrada, aqui você vai ter mão de obra. Quer instalar a sua indústria? Garanto que a produção e o lucro será maior. Foi isso que eles fizeram e é assim que eles atraíram muita gente. Essa decisão buscou fortalecer o quê? A hegemonia americana global. Então abalada pela derrota no Vietnã, pela ruptura do acordo de Bretton Woods e pela primeira crise do petróleo, além de abrir os mercados para suas empresas produzirem a custo de produção, incrementando a demanda de seus produtos. Acordo de Bretton Woods é o momento que o mundo passa a adotar o dólar como moeda de referência. Quando aconteceu isso? Um pouquinho antes de acabar a Segunda Guerra Mundial, certo? Tanto é que a China hoje é o país que mais tem dólares, claro, tirando dos Estados Unidos, né, tem dólares em reserva. Por quê? Cada vez que eles exportam, entra dólares e eles vão acumulando, e isso vem colocando em choque, inclusive em conflito com o próprio Estados Unidos. Como é que vocês têm tantos dólares aí guardados? Porque o perigo deles colocarem isso no mercado, e daí quando tem muito dinheiro no mercado, o que acontece? Pode gerar inflação. Então tem uma guerra comercial muito grande, está aí uma imagem para simbolizar isso. Turma, vamos lá. O que eu quero que você pense nesta imagem? O Enem, a Federal, as federais gostam de colocar imagens para você ter que chegar a uma conclusão.
Os navios com container são o símbolo do capitalismo hoje também. Por quê? É por meio desses navios entupidos de containers que se movimenta mais de 80% de toda a mercadoria do planeta. Eu vou repetir. As mercadorias do planeta, mais de 80% se movimentam por meio de containers, esses caixotes em cima desses navios. Por isso, a grande guerra comercial entre Estados Unidos e China. Quem vai vencer? Não dá para fazer uma profecia. A gente tem uma expectativa que a China passe os Estados Unidos, mas essas coisas se alteram. Por exemplo, ninguém esperava a questão da pandemia. Então, cravar isso e dizer com certeza, a pessoa corre um risco grande, por melhor que seja este economista, tá bom? Guerra comercial entre Estados Unidos e China, olha só, balança comercial, daí, só para vocês terem uma ideia, ó, a guerra é entre Estados Unidos e China, mas olha o que aconteceu com o Brasil, veja ali, ó, no caso Brasil e China, veja que o Brasil se tornou o grande exportador para a China. O grande exportador, nós estamos mandando muito mais coisas para eles, muito mais mercadorias, como ferro, soja, milho, algodão, e compramos deles os produtos prontos. Os Estados Unidos deixou de ser o mais importante. Por isso a questão da guerra comercial. Essa guerra comercial, não é que eu vou brigar com os Estados Unidos nesse caso, é que a China se tornou mais importante para nós, deixando os Estados Unidos de lado. Você acha que os Estados Unidos gostaram dessa mudança? Não, para eles é pior, ou porque encarece a mercadoria, ou porque eles perdem mercado. Vai depender aí do ponto de vista. Se a China fala, eu pago mais pelo ferro, venda para mim, e não para os Estados Unidos, já gera aí um conflito. Eu quero a soja, eu pago mais pela soja do que os Estados Unidos, gera inflação. Então esta é a jogada deste gráfico. E veja que só foi aumentando. Teve ali uma pequena queda entre 2015 e 2016, mas voltou a crescer na sequência. O que vai acontecer depois da pandemia? Ainda teremos que ler os gráficos, vamos ter que analisar os resultados. Mas, de qualquer maneira, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. A gente tem a sensação que é os Estados Unidos, mas eles deixaram de ser. Olha que interessante, só na soja, tá? Só na soja. A exportação de soja do Brasil para a China, com o poder de compra que eles têm, é de 37%. Olha que coisa maluca. A soja equivale a 37% das nossas exportações agropecuárias. É um número absurdo. Na época da colheita da soja, Paraná, já tivemos fila que vinha de Paranaguá até Curitiba de caminhões. Claro, depois foi modernizado o porto e evitou-se isso. Não é que se exportou menos, inclusive aumenta-se a exportação, mas é uma demonstração. Se você der uma gulgada depois, fila de caminhões entre o porto de Paranaguá e Curitiba, mais de 100 quilômetros de fila. Por quê? Os chineses comprando a nossa produção agropecuária. Eu dei o exemplo da soja, mas acontece algo parecido com a carne bovina, com o frango, com o algodão, com o milho. Brasil vendendo produtos industrializados para a China. Veja que eles compram cada vez menos produtos industrializados. Você vê pelo gráfico, vai essa redução. Eles decidiram fazer os seus produtos. Eu quero de vocês a matéria-prima. Então, nós temos que repensar a nossa atitude como cidadão. Compensa ficar mandando para eles matéria-prima e comprando o produto pronto. Então, vamos lá. Mais uma para você responder. Assinale verdadeiro ou falso sobre as afirmações referentes à República Popular da China. Vou deixar você ler e responder. Vamos lá.
O que você respondeu? Olha, a única falsa que nós temos é essa aqui, ó. No final da década de 50, já respondi isso para você antes, né? O Partido Comunista Chinês contestou a hegemonia soviética sobre o bloco comunista, mas nunca rompeu. Romperam sim, por isso que a China se desenvolveu. Contei isso para você anteriormente. E as outras duas são verdadeiras, né? O Grande Revolução Cultural perseguiu diversos intelectuais, ou seja, qualquer ditadura é ruim. E o líder Deng Xiaoping promoveu mudanças a partir do plano das retomadas. Quando você ouvir a frase, não interessa a cor do gato, o importante é que ele coma o rato, é de quem? Deng Xiaoping, dizendo o seguinte, não me interessa que isso é capitalista, se funcionar, eu quero. E foi por isso que deu certo a China. 4 causas do crescimento acelerado. As razões para esse desempenho espetacular encontram-se, segundo Carvalho e Caetano, no modelo de crescimento que combina mercado externo e interno, ao estilo japonês e coreano e de presença marcante do Estado gerenciando tudo de maneira heterodoxa, uma política fechada, porém diferencia dos países pelo elevado tamanho de seu mercado interno. A China tem um mercado gigantesco. No modelo convive propriedade estatal, propriedade privada, planejamento centralizado, política industrial com protecionismo seletivo, forte regulação do sistema financeiro, questão do dólar que eu falei para você, direcionamento de crédito e integração controlada no exterior. Como assim? Direcionamento de crédito. Você quer montar empresa? Ela é boa? Está aqui o dinheiro, você fabrica. Você sabe montar carro? Eu te empresto o dinheiro para você fazer empresa, aí você vai exportar. Essa é uma sacada muito boa. O IPEA destaca que a China promove a abertura econômica permitindo a entrada de investimento direto. IDE, certo? Investimento direto externo. Você, empresa, quer vir aqui e construir? Também pode, à vontade. Então, essa sacada do IPEA, e deles criaram as zonas econômicas especiais. Nessas zonas econômicas especiais é que tem a atração dessas indústrias. Onde se paga menos tributo, onde tem energia por um valor diferenciado e assim por diante. Essa questão para você pensar, a China se transformou rapidamente no segundo maior PIB do mundo do planeta e se destaca por um grande crescimento industrial. Em um texto, cite as consequências negativas desse fato e explique por que muitas empresas estrangeiras têm produzido suas mercadorias na China. Com você.
O que você respondeu? Olha só, são muitas as vantagens e desvantagens. Uma delas, a desvantagem é a poluição, né? Se você pensar, isso fez a China crescer, mas tem a questão da poluição, dióxido de carbono. Para nós é ruim, porque as indústrias foram para lá. Mas eles tiraram muitas pessoas também da pobreza. É mais ou menos isso que a gente já viu, inclusive, na aula anterior. Mas eles têm um grande mercado consumidor também aqui no nosso texto. Dióxido de carbono, não esqueça disso. O que é a questão do dióxido? Não me espantaria ter uma questão relacionando química com geografia no Enem. Questão 2 também para nós treinarmos. Há pouco tempo, em 1992, a China começou a ter um grande crescimento econômico, na razão de chegou até 18%, um dos maiores recordes desde o fim da Guerra Fria. Este fantástico desempenho reflete as reformas iniciadas nos anos 80. Você vai criar um texto para explicar os principais aspectos desta reforma.
O que você respondeu? É consenso entre os estudiosos que a abertura econômica está relacionada a uma política fechada. E isto possibilitou o quê? A atração de multinacionais. O Estado, com sua política fechada, mas dando liberdade para as empresas. E a disciplina também, que eu esqueci de escrever aqui, a disciplina do povo chinês. O povo chinês é muito disciplinado, assim como o coreano e como o japonês. E nesse sentido aumenta a produtividade. Mais uma questão para pensarmos, isso é importante você treinar. Foi noticiado em todo o mundo que no dia 1º de janeiro de 97 a Inglaterra devolveu Hong Kong à República Popular da China. Identifique o período histórico em que a China cedeu Hong Kong à Inglaterra e elabore um texto que destaque quais são as consequências desse fato para a economia de Hong Kong e da China. Com você, assunto importante.
O que você respondeu? Vou fazer um alerta, hein? O assunto Hong Kong está no noticiário o ano inteiro. Então a chance dele ser cobrado é grande. A gente que está no terceiro ano precisa ficar atento a isso. Então, se você respondeu assim, a China cedeu Hong Kong à Inglaterra em decorrência da Guerra do Ópio, lá no século XIX, e Hong Kong deverá se transformar numa porta de entrada capitalista para a China. A China quer, mas as pessoas que moram em Hong Kong não, né? Olha só, eles não querem certas ideias que a China está tentando impor. E está aí o protesto, esses protestos são recentes. Henry Kissinger, um dos homens que mais sabe sobre a China, escreveu o seguinte: sociedades e nações tendem a pensar em si mesmas como eternas. Elas também cultivam lendas sobre sua origem. Uma característica da civilização chinesa é que ela parece não ter tido início. A China é um país que acha que sempre existiu. Isto é maluco pelo poder que eles têm. É a percepção, é senso comum. Estados Unidos acha que foi criado por Deus. A China acha que é eterna. E faz parte do pensamento deles como nação. Para fecharmos então, lembrem-se da briga Estados Unidos e China, a guerra comercial, a China se tornando parceira principal dos Estados Unidos e o próprio Estados Unidos questionando das empresas que saem do seu país e se instalam, saem do Vale do Silício e vão para a China. Fechada a conta, lembre-se desse tema, ele é importante e você vai usar essas informações. Grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.